Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, cujo título é O Início da Civilização Humana. Ali nós observamos em Gênesis, irmãos, que Deus criou Adão e Eva, e depois nasce Caim e nasce Abel. Aquilo ali ainda não era uma civilização, era os primórdios de uma civilização. A civilização, ela diz respeito, civilização, ela vem do latim civilis, que é referente ao homem que mora na cidade. Então, a civilização seria então um homem organizado dentro de uma cidade. Então, nós observamos que dentro de uma cidade há toda uma estrutura, uma hierarquia de poder, múltiplas mão de obras, trabalho, é o homem mais organizado. E o viver em civilização, ele é fundamental para a perpetuação da espécie humana no que diz respeito à produção de conhecimento e à segurança, porque todos vivendo junto de forma organizada, um vai proporcionar ao outro segurança. Amém, querido? Então, é nesse sentido que nós vamos estudar o início da civilização. Primeiro começa com Adão, aí vem Eva, e eu quero destacar que Eva, ela foi criada no mesmo dia que Adão. Tá bom, meu irmão? No mesmo dia de Adão, ela foi criada. Houve um intervalo, talvez de horas, minutos, a Bíblia não fala, mas houve um intervalo da criação de Adão para Eva. Então surgem os filhos, mas aquilo ali ainda não era uma civilização. Então a civilização, ela vai implicar um grupo de pessoas vivendo dentro de uma cidade. Se chegar aquele copo d'água aqui ungido de Deus, abençoado, eu agradeço imensamente. Pensei que o Valmir tinha ido lá buscar uns 3, mas eu tenho fé que ele vai fazer isso ainda. Então, o projeto de Deus, eu vou destacar aqui, não temos o projetor aí, e eu vou fazer sem projetor, não estou fazendo mais transmissão ao vivo, porque das vezes que eu tentava, muitas vezes não dava certo. Então, o que eu estou fazendo é gravar aqui nessa máquina e, posteriormente, colocar no YouTube, no Facebook. Eu acho uma pena, porque nós poderíamos estar abençoando, nesta hora, centenas e centenas de pessoas que não viriam à escola dominical, mas estariam assistindo da cidade aonde eles se encontram nesse período de carnaval. Mas o que eu vou fazer conforme a minha força, tá bom, meu amado? Eu destaquei o seguinte, na minha introdução, baseado do que eu li na revista. O projeto de Deus para povoar a terra não foi alterado após a queda do casal. Deus não diz para Adão e Eva, crescei, multiplicai e enchei a terra. Esse foi um projeto de Deus, estabelecido para Adão e Eva. Após a queda de Adão e Eva, esse projeto ele não foi alterado e nem abandonado. E observamos que parecia que não ia dar certo. Por quê? Caim matou o seu irmão Abel. E agora parece que os planos de Deus estavam frustrados. Que Eva talvez entraria em depressão, ou Adão poderia ter uma crise de raiva, de ira, e matar o seu filho Caim, e ali por ali acabar a história da civilização humana. Olha o que aconteceu. Então, apesar de Caim ter matado Abel, a história da humanidade, ela prosseguiu, porque posteriormente Eva teve um terceiro filho, e o nome desse filho é Sete. Aí os irmãos vão perguntar, mas Caim e Abel tiveram somente 7? Irmãos, uma coisa que os irmãos precisam compreender, na árvore genealógica, quando a Bíblia apresenta,
Caim gerou Sete, Sete gerou Fulano, Fulano citou Beltrano. Vamos aqui dizer uma coisa para os irmãos entenderem, que Adão tivesse tido pelo menos 200 filhos. Sabe quantos anos que Adão viveu, irmão? Mais de 900 anos. Mais de 900 anos. Vai que ele tivesse tido pelo menos uns 100 a 200 filhos. O único que entraria na árvore genealógica dele é o primeiro. O primeiro. Que seria Caim, mas Caim matou o irmão, foi para uma terra distante, e a história continuou. Tá bom, meu querido? Eu vou tentar trazer algumas respostas para os irmãos, que muitos têm questionamento e ficam a se perguntar. Esse assunto em relação à mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Ô, irmão, eu não sei quem era a mulher dele, não. Eu sei quem é a minha. Alessandra Mota. Então, vou parar de ficar olhando para a mulher dos outros e vamos olhar para nós? É cobiçar. Então, vamos lá. Nosso Deus está sempre no controle de tudo e nada pode frustrar os seus propósitos. Os irmãos compreendem isso? Que quando Adão e Eva caíram, não pegou Deus de surpresa. Quando Caim matou Abel, não pegou Deus de surpresa, despreparado. Deus está no controle de tudo. De Adão surgiram duas linhagens. Aqui que eu quero que os irmãos compreendam. Duas linhagens surgiram de Adão. Uma linhagem passa por Sete. A outra linhagem passa por Caim. Mas se os irmãos verificarem lá no livro de Gênesis, a genealogia não consta Caim como o primogênito. O nome dele foi retirado, porque a linhagem dele, entendeu? Ela não foi introduzida, mas o filho primogênito foi Caim. Mas o nome introduzido foi Sete, a linhagem de Sete. Então, de Caim, de Adão, surgiu duas linhagens. A linhagem de Sete, ela se mostrou mais interessada e envolvida com a adoração, o culto a Deus. Porque Adão e Eva ensinaram os seus descendentes. Embora eles foram expulsos do jardim, eles não perderam o conhecimento que eles adquiriram de Deus. E eles passaram para essa descendência. Essa descendência de Sete, ela é considerada por muitos teólogos uma descendência piedosa, uma descendência mais voltada para as questões relacionadas a Deus. Aí nós vamos para outra linhagem, a linhagem de Caim. Caim conheceu a sua esposa. O comentarista na lição, ele fala que logo após Caim matar o seu irmão, ele edificou uma cidade e pôs nela o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Só que esse Enoque não é aquele Enoque que a Bíblia fala que Deus o tomou para ser. Caim teve um descendente que chamava Lameque. Ele tinha duas esposas. E na linhagem de Sete, que passa por Adão, Lameque é o mesmo nome, era pai de Noé. Então a gente precisa deixar claro aqui, para os irmãos não fazer confusão. Há dois Enoques em Gênesis e dois Lameque. Tá bom, irmão? O Lameque, que ele deu início à poligamia, ele foi o primeiro a unir-se a duas mulheres, entendeu? Era um homem violento, agressivo, hostil, e o outro Lameque, que era pai de Noé. Aí a descendência de Caim, ela se voltou mais para os projetos e construções, realizações humanas. Por exemplo, na descendência de Caim, eles dominavam a metalurgia, o metal. Olha só, eles não fizeram engenharia, entendeu? Engenheiro metalúrgico, eles não fizeram. Mas o grau de conhecimento do homem daquela época era uma coisa impressionante. Aquela geração a descendência de Caim, eles construíram, irmão, instrumentos musicais.
Hoje tem gente que tem que ir para a faculdade fazer curso de maestro. Então eles construíram instrumentos musicais e aprenderam a tocar esses instrumentos. Outra coisa, construção de tendas. Eles desenvolveram. Então a geração de Caim, ela estava voltada para as suas realizações pessoais. Porém, era uma sociedade na qual Deus não estava inserido no projeto e na prioridade deles. Os irmãos devem estar perguntando, irmão Mauro, mas quem é a mulher de Caim, então? Haviam outros povos antes no jardim do Éden, que depois de Caim e Abel, existiam outras pessoas, que Caim chega a dizer que pede a Deus para que quem o encontrasse o mataria. Então Deus coloca nele o sinal. Então há várias linhas de teólogos que acreditam que Adão e Eva tiveram filhos no paraíso. Que a Bíblia não traz esse registro. Irmãos, quando a Bíblia se cala acerca de determinado assunto, pelo bom senso da teologia, a ortodoxia cristã, eu também me calo, porque eu não vou dar voz aonde a Bíblia se cala. Vamos lá, hipoteticamente falando, que Adão e Eva tiveram filhos no paraíso. Tiveram muitos filhos. E depois, quando eles foram expulsos, o escritor de Gênesis, ele vem falando dos filhos fora do jardim do Éden. Então vamos lá. Hipoteticamente, se Adão e Eva tivessem tido filhos no paraíso, aí nós estaríamos entrando em choque com duas doutrinas bíblicas. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a martiologia, que é a doutrina do pecado. Porque se esses filhos tivessem existido e nascidos lá no jardim do Éden, então esses filhos não teriam a semente do pecado, porque teria ocorrido antes da queda. E se esses filhos nasceram antes do pecado de Adão e Eva, se eles não tinham pecado, então significa que a obra da redenção de Jesus Cristo para resgatar o homem para si não teria nenhuma validade sobre esses filhos de Adão e Eva que nasceram no jardim do Éden. Então nós teríamos uma raça, uma espécie humana sem pecado. Aí entraria em choque com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí teria que abrir um parêntese, exceto os descendentes de Adão e Eva que nasceram no jardim do Éden. Os irmãos estão conseguindo compreender aqui? Que não havia possibilidade. Irmão Mauro, mas eles eram frutíferos, a Bíblia crescer e multiplicar, é verdade. Mas agora eu pergunto, como eu falei semana passada, toda vez que um casal tem um momento de intimidade que a mulher vai engravidar? Não, tem período que ela está fértil. Então, Adão e Eva, com certeza, eles sabiam sim do período da fertilidade. Então, eu estou querendo esclarecer aqui, para os irmãos compreender quantos anos viveu Adão, irmão? Mais de 900 anos. 930, obrigado. Olha, quantos anos que o povo, quando Jacó sai e vai para o Egito, com os seus filhos, com as suas noras e netos, a Bíblia fala que eram aproximadamente quantas pessoas, irmãos? 70. 70 pessoas. 400 anos depois, essas 70 pessoas eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Os irmãos estão entendendo? 70 pessoas, ao término de 400 anos,
eram 2 milhões que saíram do Egito. Era contado 600 homens da idade, e ali era considerado acima de 21 anos. Tá bom, amado? Fora as mulheres e crianças, 2 milhões. Então vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Se Adão viveu 900 anos, quantos filhos vocês acham que ele pode ter produzido da descendência dele, neto, bisneto, tataraneto? Em 900 anos. Alguns milhões. Concordam? Então, Caim, a Bíblia não fala quem é a esposa dele, mas com certeza, por coerência com o que está escrito na Bíblia, que me dá segurança para fazer afirmação e não especulação, a esposa de Caim, com certeza era uma das sobrinhas, irmãs, ou talvez quase que netas de Adão. Porque muitos anos se passaram até que aquela população descendência se multiplicasse e Caim conhecesse uma das filhas da descendência de Adão e Eva. Amém, querido? Porque se eu não for levado por acreditar assim, eu vou ser levado a acreditar que Adão e Eva não eram os primeiros, haviam outros. E o relato bíblico é categórico ao afirmar que Adão, ele foi o primeiro e Eva foi a segunda obra da criação de Deus, o macho e fêmea da espécie humana. Então, há muitas teorias, sim, há muitas teorias, há muitos pontos de vista. Entre entrar por um caminho inseguro, eu fico com a segurança que a Bíblia me deu. Embora, quem já estudou sabe, né, irmão Paulino? Irmão Leandro, pastor Valmir, quem já estudou sabe que em muitos casos aqui no livro de Gênesis, o escritor não tem a preocupação de trazer detalhes acerca de tudo o que aconteceu, mas é o suficiente para eu compreender como Deus deu início à história humana. Amém, querido? Certo. Vamos lá. A origem da civilização humana. Está claro aqui, irmãos? A compreensão a partir da Bíblia, da esposa de Caim. Porque eu acho que o comentarista da CPAD, antes dele vir falar que Caim construiu uma cidade, ele deveria tratar primeiro quem é esta mulher. Imagina que pelo Brasil afora, inúmeros professores estão sendo questionados. Vem cá, mas quem é essa mulher? Essa mulher de Caim. Tá bom, meu querido? A descendência de Caim estava mais preocupada com realizações de projetos, descobrimentos, feitos e proezas humanas. Todavia, Deus não estava incluso nesta sociedade. Vamos lá. Definindo civilização. Etimologicamente, o termo civilização vem do latim civilis, referindo-se ao indivíduo que vive em uma cidade. Este indivíduo é definido como cidadão. Está claro aqui, irmãos? De onde vem o termo civilização? Vem de civilis, do latim, que se refere a alguém que mora na cidade. Quem é que mora na cidade? Então, nós somos cidadãos, tá certo? A cidade é o local onde os indivíduos se organizam de forma hierárquica. O que é isso, irmãos? Na cidade existe quem é o regente da cidade, no nosso caso aqui é o prefeito. Abaixo do prefeito nós temos os vereadores, né, que é o executivo, entendeu? O legislativo, nós temos o judiciário, que são os juízes, nós temos a polícia,
que é o poder coercitivo. Isso tudo porque ele é a área da saúde, entendeu? Da segurança. Isso tudo envolve o quê? As demandas para a existência de uma sociedade. E nesta sociedade vai haver produção de trabalho. Dentro da faculdade, quando eu estava estudando, uma matéria muito interessante é a sociologia, ela afirma que o homem se agrupa, irmã Ana, para produzir trabalho. Imagina que a irmã Ana tivesse que construir o barraco dela, tivesse que plantar o arroz, o feijão, tivesse que tecer a roupa, tudo sozinha, irmã Ana. Que dificuldade que seria. Então, o viver em sociedade, ele traz muitas vantagens para o homem. Eu estou vendo alguns irmãos aqui muito bem vestidos. Quantos conseguiriam fazer essa roupa que você está com ela? Eu estou falando desde o processo, da matéria-prima que você pega lá e fazer a sua roupa. Então, vocês entendem que na cidade há inúmeras mãos de obra, desde o juiz, o médico, o advogado, o promotor, o prefeito e o gari. Todos eles são importantes. Tem o pedreiro, né? Eu vou falar aqui dos meus irmãos que trabalham com construção civil. Então, na cidade existe o quê? Uma diversidade imensa de mão de obra. E nesta cidade existe também o quê? Hierarquia. Porque já pensou que todo mundo resolvesse mandar na cidade? Que bagunça que seria, não é verdade? Então, aí vem surgindo o quê? A cidade. Outra coisa, nesta cidade, cada indivíduo era detentor de direitos e deveres. Tá bom, meu querido? Na cidade, cada cidadão, ele era detentor de direitos e deveres. Imagine que para viver em grupo, em sociedade, vamos dizer que, hipoteticamente, acontece uma catástrofe e todo o bairro Santa Helena e região fica debaixo de uma água brava e as casas são inundadas e só sobrou a igreja. E todo mundo vem com colchão, vem com fogão, vem com os pertences dele para dentro da igreja. Então, a primeira coisa que vai ter que estabelecer é o quê? Ordem. Quem vai cozinhar? Quem vai mandar? Aonde vão dormir as crianças? Aonde vão dormir os homens e as mulheres? Porque se não existir o quê? Ordem, hierarquia de poder e organização, isso aqui vai virar o quê, irmãos? O mais completo caos e confusão. É ou não é? Não, eu vou dormir ali perto da janela porque ventila melhor e eu vou dormir com minha mulher e meus meninos. E você se vira para o outro canto para lá. Aí quer dizer, então vamos estabelecer a ordem. Então, viver em sociedade implica o quê? Ordem. Hierarquia. Quem manda? Entendeu? Quem está à frente? E quais são as pessoas que foram delegadas à autoridade? Não é assim que ocorre nas festividades das irmãs? Dos homens, quando fizeram? Então, cada um é detentor de direitos e deveres. Então, está claro aqui o que é civilização, irmãos? O segundo tópico vai falar sobre o casamento como base da civilização. Aqui o comentarista ele coloca que a civilização ou a sociedade, ela só existe por conta da união de um homem e uma mulher. Isso aqui, irmão, é muito mais do que questão bíblica, é questão histórica. Toda a história da sociedade humana passa por esse eixo. Um homem se unindo a uma mulher, e desta união nascem os filhos, aquela família, que vai se unir a outras famílias,
e mais outras famílias que compõem uma tribo, e depois vem aquele conjunto de tribos, e tem ali já propriamente uma cidade. Então, a base fundamental da sociedade é o quê? O matrimônio. Isto aqui independe se essa civilização é cristã ou não. Se essa civilização é pagã ou se essa civilização ela é monoteísta, ela conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Independente do credo que a pessoa confessa, a história da civilização passa por esse eixo. Um homem unindo-se a uma mulher, e desta união surgirão os filhos. Então, a família, ela é o quê? A base da sociedade. Os irmãos estão me entendendo aqui, irmãos? E não vai dizer que isso aí é uma questão de religião. Não é uma questão de religião. Primeiro, é uma questão bíblica, que a Bíblia traz esse relato. É uma questão biológica, porque homem com homem não vai gerar vida. Mulher com mulher não vai gerar vida. Então, a história da humanidade, da civilização, ela passa pelo matrimônio, pelo casamento, a união estável entre um homem e uma mulher. Está claro aqui, irmãos? Aí independe se aquela cultura, se aquele povo, eles são pagãos, se eles adoram vários deuses, se ele invoca demônios, mas na hora de ter filhos, ele vai precisar de uma pessoa do sexo oposto, unir-se a ela, e vão surgir os filhos, eles vão criar, tá bom, meu amado? Então, é nesse sentido que o Estado, ele não é superior à família. O Estado, ele é importante, mas o Estado, ele não é mais importante do que a família, porque o Estado, a nação brasileira, ela é constituída de famílias, a união de um macho e uma fêmea. Agora nós vamos pegar essa ideologia que tentaram introduzir na sociedade, dizendo que é normal homem com homem e mulher com mulher. Sobre a ótica da história da civilização e sobre a ótica da biologia, é uma anomalia, não é um comportamento normal. Porque se esse comportamento, essa ideologia, viesse lá do passado, a espécie humana já não existiria mais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que é uma questão que perpassa a questão da religião e da fé. Tá bom, meu querido? Então vamos prosseguir. A subsistência da civilização. Subsistência fala de necessidades que essa civilização, essas pessoas que moram na cidade têm. E aqui é interessante nós destacarmos esse ponto. Por quê? Sobre a ótica da sociologia, eu destaquei, já falei com os irmãos, uma das razões que leva o homem a viver em sociedade é a produção de trabalho. Então, o que mantém uma sociedade em pé, uma sociedade forte, é o quê? A produção de trabalho. A produção de trabalho. Então, a subsistência de uma cidade, o crescimento de uma civilização, vai passar pela capacidade que os cidadãos têm de trabalhar, de serem frutíferos, produtivos para o crescimento daquela civilização. Amém, querido?
Vocês estão entendendo que numa sociedade não existe lugar para preguiçoso? Não existe lugar para gente folgada? Gente que vive pendurado? Irmãos, para você ter uma ideia, como era essa questão da subsistência, uma mulher que ficasse viúva, ela praticamente estava perdida, porque não tinha plano assistencial do governo, irmão. Aí você vai ver Deus falando das viúvas e dos órfãos. O cuidado para com as viúvas e os órfãos. Alguém nascesse, por exemplo, com deficiência visual, ele não poderia trabalhar. Olha lá no Novo Testamento, aquele rapaz mendigando, pedindo esmola. Ele não tinha condição de trabalhar. Ele dependia da misericórdia de alguém, de dar a ele alguns trocados. Então, a história da civilização humana, ela passa pela produção de trabalho. Aí nós vamos olhar, numa civilização, cada pessoa tem algo a oferecer à coletividade. Aí eu pergunto, o que você tem para oferecer para a sociedade, para a nação brasileira? Olha o problema do brasileiro, irmão. Vamos falar o nosso problema aqui. Bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa colar. Planos assistenciais que visam somente um caminho de entrada. As pessoas vão entrar e vão ficar dependendo daquele plano para o resto da vida. Para o resto da vida. O Bolsa Família, Bolsa Gás, há famílias que precisam, mas se não for estabelecida uma política, Paulinho, que dê condição àquela família de ser uma família produtiva, o governo ir lá proporcionar o curso de pedreiro, eletricista, educação para os filhos, eles vão ficar o quê? A vida inteira dependente do governo. E o governo, como nós temos aí, que a cada 4 anos as pessoas vão votar, aí, por a pessoa muitas vezes receber de graça, porque ele não precisa de esforço, ele vai votar sempre naquele governo, porque vai manter para ele aquela renda miserável, para ele viver aquela vida miserável que ele vive. Os irmãos estão entendendo aí o problema? Então, na civilização, cada pessoa tem algo a oferecer. Aqui eu falo que o apóstolo Paulo, irmãos, é o apóstolo Paulo. Isso aqui não é Jair Bolsonaro falando, não. Se fosse Jair Bolsonaro falar o que Paulo vai dizer, a mídia crucificava e pediu o impeachment dele. Mas sabe o que Paulo falou para a igreja da sua época? Aquele que não trabalhe, que também não coma, morre de fome. Ninguém dê comida para ele. Se ele não trabalha, se ele é preguiçoso, se ele não é chegado no serviço, se ele é acomodado, ele é folgado, vive escorando nos outros. Paulo falou, olha, então que aquele que não gosta de trabalhar, que também não coma. Então o que Paulo quer dizer? Vai morrer de fome. Se fosse o presidente falar um trem desse hoje, que quem não trabalha no Brasil vai se virar e vai morrer de fome, pediu impeachment dele. Porque Paulo aqui está falando, irmão, que uma sociedade onde as pessoas não são chegadas nem trabalham, irmão, essa sociedade, irmãos, ela não cresce, não evolui. Por exemplo, Bolsa Família. Vocês já observaram que tem casos, não vou citar aí região ou essa ou aquela, que a mulher é impulsionada pela política a ter um monte de filho, porque cada filho daquele sem pai é uma assistência que o governo dá. Vamos dizer assim, é um cidadão que já vai ser sustentado pelo governo com o básico, o necessário, e quando chegar na época que ele votar, ele vai ser induzido pelo pai e a mãe a votar naquele governo, porque assegurou a ele o arroz, o feijão
e o básico para viver. Está entendendo, irmão? A política social. E qual o perigo disso aí? É aqueles que trabalham, como os irmãos que produzem, eu vou pegar ali, por exemplo, o Germano e a Neia. O Germano trabalha. Dia após dia, a Neia trabalha produzindo. E nessa política assistencialista, você tira dinheiro de quem produz e dá para quem não faz nada. Não faz nada. Aí nós vamos pegar um exemplo de uma nação chamada Japão. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente devastado e destruído durante a Segunda Guerra. Primeiro, Hiroshima, a bomba que jogaram lá nos Estados Unidos. E depois, Nagasaki. Então, o Japão estava destruído economicamente. Sabe qual foi a política que eles adotaram? Um feriado anual. Um feriado somente. O resto era trabalhando de segunda a segunda, com um dia do ano só para descanso. Em 40, 50 anos, o Japão se reergueu e se tornou uma nação rica, uma das nações mais ricas do mundo. Eles investiram em trabalho e educação. Irmãos, olha o tamanho do nosso Brasil. Os recursos minerais que nós temos, o petróleo, a Amazônia, o ouro, diamante, Minas Gerais, era conhecido como Minas, porque aqui tinha tudo quanto é mineral que você imaginar. Pedras, ouro, diamantes. O Brasil é um país riquíssimo, meu querido. Mas por que o Brasil ele não se desenvolve, essa civilização? Porque primeiro impera no Brasil a corrupção ainda. Mas Deus está mudando esse quadro. Em nome de Jesus. Vão botar corrupto, bandido na cadeia. Segundo motivo, vamos falar de nós crentes. A gente ora o ano inteiro, Germano. 4 anos. O Brasil é de Jesus. Isso aí vai marcha para Jesus. E essa nação é do Brasil. Essa nação brasileira é do Brasil. E nós pregamos que aqui é território de Jesus. Mas na hora de votar, a gente vota amaldiçoando a nação. Você anula toda a oração que você fez nos 4 anos. Então, para que essa marcha para Jesus? Para que essa oração pelas autoridades? Se no final você vai votar em bandido, ladrão, mau caráter, pessoas que não estão nem aí interessadas com a realidade da sociedade do brasileiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos lá. Deus condena a avareza do rico. Condena, irmãos? Pessoas avarentas que têm amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, de igual modo, Deus ele condena a pobreza decorrente da preguiça. Tem gente que é pobre, irmão, é porque é preguiçoso, porque não é chegado em trabalho, irmão. Agora mudou a regra, mas eu conheci crente, irmão, há tempos atrás, que trabalhava 3 meses numa empresa e depois ficava dando nó cego para ser mandado embora para ter o seguro-desemprego. E quantos crentes que não fizeram isso, irmão? Quantos crentes que você pega, pessoa crente, irmão? O irmão Queiroga passou por essa situação. Um rapaz pediu ele emprego, que estava desempregado, quem é pedreiro sabe disso, que deu para ele a oportunidade de trabalhar. Era um chefe de família, crente. Depois de algum tempo ali, ele saiu e foi procurar um advogado e levou o Queiroga na justiça. Você pega alguém, põe para trabalhar na sua casa para você ver. Põe ele para ficar 3 meses lá lavando, cozinhando, ajudando nos fazer de casa. Depois ele sai de lá, mesmo crente. Ele vai te levar na justiça e vai conseguir um advogado
e vai te tomar 8 a 10, 12 mil reais. Ao que isso leva, irmãos? As pessoas ficam desmotivadas a contratar alguém para trabalhar. Vocês estão entendendo que o discurso que o governo está falando, ele é verdadeiro? Porque você quer ver o que é ser empresário? Abra uma empresa para você e contrata gente para trabalhar para você ver. Vai mossegar, vai dar nó cego, não produz, é ruim de serviço. Aí, meu querido, e quando sair, vai te levar na justiça. E a justiça, ela favorece 90%, irmão. A justiça, ela está do lado do trabalhador. Na verdade, pode-se dizer que é quase que uma injustiça. Isso leva o quê? O empresário a quebrar e não contratar. Vocês estão entendendo? O efeito cascata que isso vai gerando? Então, isso aqui, a subsistência da civilização, irmão, está na produção do trabalho. Todos precisam trabalhar. No Japão, é a nação que mais cresce. A China, eles trabalham. Outros países desenvolvidos trabalham. Por que o brasileiro sai daqui, vai pelo México, passaporte falsificado e trabalha 12 horas, 15 horas, irmãos, lá nos Estados Unidos? O italiano veio para o Brasil e ficou rico. O chinês vem para o Brasil e fica rico. O português vem para o Brasil e fica rico. Porque o Brasil é uma terra de oportunidade, mas eles vêm com aquela cultura, irmão, de produzir, de trabalhar. Que não tem negócio de trabalhar 8 horas semanais, não, meu querido. Eles trabalham 12 horas, 15 horas por dia. Sem 13º, fundo de garantia, nada disso. Eles são empresários, eles geram emprego. Então, meu irmão, Deus condena o rico por causa da avareza, mas condena também a pobreza, que ela é decorrente da preguiça. A Bíblia fala sobre isso. Salomão fala, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Vamos pro... Hã? Deus. E vai ter um problema sério com Deus. Deus. Deus colocou o homem parar a terra, irmão. Isso foi antes do pecado. Deus não fez Adão somente para ficar de beijo e abraço no somebody love com Eva, não, meu querido. Entendeu? Tomando água de coco e os passarinhos cantando aquela melodia, não. Colocou ele parar a terra, irmão. Músculo, força, vigor. Tá bom, meu querido? Quem criou o trabalho foi Deus. Tá claro aqui, irmão? A civilização, a origem, a base da civilização e a subsistência, que é a produção de trabalho. Tá bom, meu querido? Vamos entrar no tópico 2, civilização e conflito. Viver em sociedade, irmãos, ele traz consigo muitos benefícios. Imagina que você mora sozinho, isolado, um eremita, e você tomou uma picada de cobra. Aonde você vai recorrer para poder extrair e tomar o antídoto contra a picada de cobra? Você mora numa vila isolada, não sei quantos quilômetros. Alguém pode facilmente ir lá, roubar, assaltar, matar, e ninguém vai ficar sabendo quem foi. Então, viver em sociedade e civilização traz muitos benefícios, mas também gera muitos conflitos. Tá bom, meu amado? É sobre isso que nós vamos falar agora. Caim e Abel. O comentarista aqui, ele vai usar Caim e Abel como exemplo. Particularmente, eu acho que ele foi infeliz no exemplo que ele deu. Porque o episódio envolvendo Caim e Abel não se deu dentro da civilização. Se deu ainda nos primórdios daquilo que seria a civilização. O episódio envolvendo Caim e Abel, Leônidas, ele não ocorreu quando já tinha uma cidade estabelecida por Caim.
Então, esse exemplo que ele dá, eu acho que foi um pouco infeliz. Mas vamos pegar esse episódio, que ocorreu antes da civilização, como base para nós compreender algumas questões que envolvem a sociedade. O viver em sociedade traz consigo seus benefícios e seus desafios. Se, por um lado, há uma diversidade de trabalhos, não é verdade, irmão? Oportunidade e segurança mútua. Por exemplo, eu preciso de alguém lá em casa para poder fazer a reforma da minha casa. Eu só não tenho dinheiro, mas quando eu tiver o dinheiro, eu vou contratar o pedreiro, eu tenho de comprar o material, eu tenho o eletricista, eu tenho o pintor, eu tenho quem faz as coisas. Se eu quero passear com a minha esposa, eu posso escolher o sanduíche, posso escolher pizza, caldinho, eu posso escolher pedir trazer na minha casa. Se eu estiver passando mal, eu ligo para a farmácia. Então, viver em sociedade, irmãos, ele tem muitos benefícios, né? Que aí eu destaco muitas oportunidades de trabalho, segurança, né? Um protegendo o outro. Agora, por outro lado, irmão, há as questões que envolvem a dificuldade de convivência com pessoas de temperamentos e personalidades distintas. Aqui é que está o desafio. Porque na sociedade, ninguém pensa igual ao outro, irmão. Eu tenho certeza, se eu perguntar aos irmãos aqui qual é a comida favorita, cada um vai falar uma coisa. Eu gosto de um frango com quiabo e um angu, irmão. Eu gosto de um cafezinho pela manhã. Eu gosto de um churrasquinho, né? Um franguinho assado. Eu gosto quando os irmãos me chamam para almoçar na casa deles, Germano. Isso é um milagre acontecer, mas... Então, na sociedade, nós vamos ter diversidades, irmão, de temperamentos e personalidade. Irmão, vou falar uma coisa. Na sociedade, nós vamos encontrar gente pelinha, gente da pá virada, gente sem noção, gente difícil você conviver com ela. Tem ou não tem, irmão? Tem aquele vizinho que você trata como se fosse um pai, uma mãe, de tão bem que vocês se dão. E tem vizinho que você tem que dar bom dia, porque tem jeito de conviver com aquela pessoa, irmão. E isso dentro de casa. Dentro de casa tem irmãos, dentro de casa, quando criança, tem dificuldade de um conviver com o outro. Aí a mãe e o pai têm que vir com autoridade, com chicote, com a vara, com chinelo, porque senão o menino vai começar a querer pegar o outro no tapa lá dentro. Um dia desse eu tive que brigar com Israel lá, porque ele achava no direito de dar uns tapas no Moisés. Então, o viver em sociedade, irmãos, ele traz conflitos. Tem hora que você vai querer plantar a mão, dar uma raquetada na orelha de alguém. É ou não é, irmão? A Alessandra já teve vontade de me dar uma raquetada no pé da orelha. Eu já tive vontade de dar umas na orelha dela também. Eu já tive vontade de pegar uns pela goela. Outros já tiveram vontade de pegar eu pela goela também. Eu já não fui com a cara de um bocado de gente. Já teve um bocado de gente também que não vai com a minha cara. Então, o viver em sociedade, irmão, não é você fazer tudo o que você quer. Por isso que existem leis. Leis. Já pensou, 2 da manhã, o camarada resolve ligar um heavy metal daquele pesado lá. Aí dá uma confusão, irmão. Briga de trânsito. De vez em quando algum briga com outro aí, irmão. Tirar a vida hoje ficou a coisa mais banal. Um bate no carro do outro, fechou, fechou o outro, trancou. Nós estamos vivendo, irmão, um período aqui que as pessoas não têm capacidade mais de conviver, de respeitar o limite da outra. O outro vem de lá, discute, o outro puxa um mais, mata o pai, a mãe, o irmão e acabou. Nós estamos vivendo uma geração de psicopatas, irmãos. Pessoas que não conseguem conviver, por quê? E isso não é da agora não, irmão. Tem 15, 16 anos que esse país está sendo catequizado desta forma. Essa geração que está aí xinga professor, briga com o pai, não respeita pai, não respeita a mãe. Então, está sendo ensinado desta forma. Então, vamos prosseguir.
A diversidade, por outro lado, né? A dificuldade de convivência com pessoas de temperamento e personalidade distinta. Irmão, quantos aqui, seja sincero, já teve em dado momento da adolescência, infância e a fase adulta, dificuldade de conviver em sociedade com pessoas diferentes? Eu já. Na faculdade, então, irmão, pelo amor de Deus, foi uma luta. Mas o viver em sociedade é melhor viver em sociedade do que viver isolado. Isolado é pior. Tá bom, meu querido? Então vamos lá. A excelência e superioridade de Abel despertaram em Caim o ódio, a inveja, a ira e o desejo de assassinar o irmão. Há pessoas que veem na superioridade alheia um perigo a ser eliminado. Qual foi a razão do conflito de Caim e Abel? Caim, ele olhou para Abel e viu que Abel tinha excelência. Tudo que ele fazia tinha superioridade. Quando ele oferecia algo para Deus, aquilo era aceito por Deus. Caim foi oferecer a Deus e não foi aceito por Deus. Aí, em face da superioridade alheia, você pode tomar duas posturas. A primeira é você ir até aquela pessoa que sabe mais do que você, tem mais talento do que você, domina mais do que você, e virar para ele e falar: "Ô, rapaz, você podia me ajudar? Eu estou precisando de aprender com você, você podia me dar uma orientação? Eu estou vendo que o que você faz com uma superioridade, com excelência. Você podia me ajudar também a ser aceito por Deus, como agradar a Deus, como fazer melhor, porque eu vejo que você tem uma superioridade naquilo que você faz. Você tem um talento, um dom." Então, essa pessoa foi colocada como uma dádiva para ajudar outros, ensinar. Agora, há pessoas, quando vê alguém que tem um talento, uma superioridade, uma capacidade superior à dela, ela vai despertar nela o que, irmão? A inveja, o ódio, o desejo de puxar o tapete. É aquele colega de trabalho, mesmo sendo crente, ele vê o colega trabalhando mais, produzindo mais, mas ele vai inventar mentira, calúnia e fofoca para aquela pessoa ser mandada embora. Isso acontece, irmãos? Acontece. Então, quando você se deparar com alguém que sabe mais do que você, Germano, que tem mais domínio do que você no seu trabalho, na tecnologia, no computador, na informática, aproxima dele, não o veja como um rival, mas seja aquela pessoa que também tem algo a oferecer. Falou: você sabe fazer isso melhor do que eu, mas tem algo que eu sei fazer que eu posso te ensinar. Então, o viver em sociedade, irmãos, é troca de conhecimento. Amém, querido? No caso de Caim, ele decidiu matar o irmão. Amém, querido? Ele decidiu matar o irmão. E dentro da igreja, irmão, acontece isso. O irmão querer matar o outro. De repente o irmão prega melhor do que o outro. Nossa, aquele irmão prega melhor do que eu. Quando ele chega na igreja e prega, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, e o meu é aquela geleira. Aí, não, esse camarada está me ofuscando, está me apagando, eu vou ter que dar um jeito de tirar ele da igreja. Eu vou ter que dar um jeito de tirar ele do ministério, vou ter que levantar uma calúnia, eu vou perseguir, eu vou dificultar a vida dele. Essa irmã canta melhor do que eu não concordo que ela fique aqui, ela vai sair, que ela chegou depois de mim, eu já estou aqui. Mas, irmão, isso aí é uma questão, irmão, intrínseca no ser humano. Como lidamos com a superioridade alheia? Uns escolhem, decidem matar a pessoa. Outros escolhem o quê? Aprender com a pessoa. Caim fez a maior burrada. Ele decidiu matar aquele que poderia ensiná-lo a ser uma pessoa melhor. No início da minha caminhada, eu tive um pastor
que ele gastou 3 meses fazendo um discipulado, só eu, não tinha outro aluno. Ele gastou 3 meses me ensinando, 3 meses me orientando. E eu louvo a Deus pelo trabalho que ele fez, porque aquilo me deu desejo de ler Bíblia. Comprei várias Bíblias, estou precisando de comprar mais. Se tiver alguém querendo me doar a Bíblia de estudo aí, eu agradeço, é de Deus. Meu endereço é ali na rua Noé Machado, 319. Então, eu cresci e aprendi com ele. Agora, irmãos, aprenda a conviver e reconhecer a superioridade do seu irmão. Tem gente que vai fazer o que você faz melhor do que você, mas não significa que você não tenha valor, não tenha importância diante de Deus. Amém, amados? Vamos prosseguir. Outra dificuldade, cidade de Lameque. Aqui, na verdade, a cidade não é a cidade de Lameque, a cidade chamava Enoque. Caim teve um primeiro filho, o nome dele era Enoque, que não é o Enoque, que Deus o tomou para si, era o descendente dele. Ele coloca o nome na cidade de Enoque. Nessa cidade morava um cidadão, descendente de Caim, parece que é neto de Caim, ou bisneto, o nome dele era Lameque. O que esse Lameque faz, irmão? Primeira coisa, ele toma 2 mulheres. 2 mulheres. É a primeira referência bíblica de alguém possuindo 2 mulheres. O camarada, ele era meio atrevido. Em uma ocasião, alguém pisou no pé dele. Um jovem deve ter esbarrado, pisado no pé dele. A Bíblia não fala em que contexto se deu. E ele foi e matou o rapaz. Ele foi lá e matou o rapaz. E ele chegou em casa, irmão, para as mulheres, minhas esposas e minhas mulheres, vem cá. Um rapaz me pisou e eu o matei. Irmãos, esta sociedade descendente de Caim, o homicídio, a violência, era uma coisa presente nessa cidade. Lembra que eu falei com os irmãos, eles tinham uma capacidade intelectual muito grande, mas eles não tinham o temor de Deus, eles não buscavam a Deus. Aí o que adianta uma sociedade evoluída, com recursos, rica, com trabalho, oportunidades, uma mega construção, mas ser uma sociedade pervertida e imoral. Olha para você ver que nível que foi caminhando aquela sociedade. Caim, quando matou Abel, o que veio no coração dele, irmãos? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, quando ele foi confrontado. Ele falou, olha, o meu pecado é mais do que pode ser perdoado. Entendeu? Aí ele pede, põe um sinal em mim, porque se alguém encontrar comigo futuramente, vai querer me matar. Então, ele teve o quê? Convicção que ele fez algo que não deveria ser feito. Ele teve temor quando Deus falou com ele, irmãos. Ele tinha tanta convicção que o mesmo aconteceria com ele, que ele pede a Deus para colocar nele um sinal. Não me pergunta que sinal é esse, irmão, que a Bíblia não fala. Agora, o neto de Caim, irmão, o neto de Caim, ele mata um parente dele, que também talvez fosse neto de Caim. Ele mata um primo, ou talvez um sobrinho. Ele vai e mata, e chega em casa, irmão, e conta vantagem ainda, irmão, do que ele fez. O cara não tinha um pingo de remorso, Paulinho. Um pingo de remorso, era um psicopata. Ele matava por prazer, irmãos. E chegava em casa e contava para as mulheres, olha, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque, 70 vezes 7. Isso é vantagem, irmão? Tem gente que mata, qualquer coisa que a gente mais vê aí na internet é gente matar o outro e colocar no Facebook. Gente torturar o outro e colocar no Facebook. Gente bater no outro e colocar no Facebook. Nós estamos vivendo uma geração de psicopatas, irmãos. Violenta.
Uma geração que mata por prazer, que não tem compaixão. As cenas horríveis de mães pisando, torturando crianças. Tanto casais hétero como casais homoafetivos, aquele casal daquelas duas mulheres que pegaram aquela criança, cortaram, retalharam, mataram aquela criança. Então nós estamos vivendo uma sociedade muito parecida, irmão, com o que foi a sociedade dos dias de Caim, Lameque. Tá bom, meu irmão? A capacidade intelectual de Caim e do homem daquela época era algo muito evoluído. O saber e o conhecimento eram avançados. Apesar disto, a violência e a imoralidade era uma realidade presente naquela cidade. Lameque, neto de Caim, possuía duas mulheres e se gabava por ter matado o homem. O conhecimento e o saber desprovidos do temor de Deus sempre conduzirão ao orgulho e autossuficiência. Irmãos, olha, vamos falar uma coisa aqui? O Paulinho, ele é pedreiro, trabalha muitos anos como pedreiro, né, Paulinho? E um bom pedreiro, porque eu contratei ele para trabalhar na minha casa. Como temos outros irmãos aqui também que trabalham nesta área. Ele entrou para a faculdade de arquitetura ou engenharia? Arquitetura. Para ele estabelecer projetos que ele não depender mais de um engenheiro, um arquiteto assinar, ele mesmo poder desenvolver o projeto. Irmão, aquela geração não cursou faculdade, mas eles faziam construção. Eles construíram uma cidade. Eles não fizeram engenharia. Eles não fizeram arquitetura, paisagismo. Eles não fizeram engenharia metalúrgica. Eles não fizeram faculdade para construir instrumentos musicais. Então vocês entendem que era uma geração intelectual? Tinha Deus. Aí nós vamos... Deus fez o homem com a capacidade de criar. É onde eu estou querendo dizer. Então, a capacidade do homem daquela época, às vezes nós olhamos para o homem do passado, essa geração de Caim, a gente pensa que nós somos mais inteligentes do que aquela geração. Mas aquela geração, irmãos, eles tinham uma capacidade de criar e intelectual muito acima da nossa sociedade que nós temos hoje. Entendeu, irmãos? É uma verdade. Você pega um país igual a França. A França, ela se destaca por ser um país intelectual de pensadores e filósofos. Mas muita imoralidade, perversão surge da França. O primeiro casamento oficializado entre pessoas do mesmo sexo veio da França. A França, a Europa, que vive um momento de riqueza, prosperidade, ela virou as costas para Deus. Você vai pregar para o europeu, pessoas que são missionários, pastor João de Souza, que é daqui de Valadares, que está lá pela Mais, você vai pregar para o europeu, ele fala que ele não precisa de Deus. O Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Então nós vemos a sociedade dos dias de Caim, aquela sociedade que ele criou, foi uma sociedade onde Deus não fazia parte dela. Não é que Deus não estivesse presente, irmãos, para refrear a maldade, mas eles não faziam questão de ter conhecimento de Deus, de buscar o conhecimento, o temor de Deus. Eles se preocuparam com as suas realizações e os seus projetos pessoais. E quando surge uma civilização assim, nós vamos ver uma civilização que vai se sentir, primeiro, autossuficiente. Temos tudo. Não precisamos de nada. Não precisamos de Deus. O meu Deus é o dinheiro.
Você já ouviu alguém falar assim? Pessoa rica, abastada? E quando surge uma sociedade assim, uma outra característica, o orgulho e a altivez. Aí, meu querido, vai ser normal você ver homicídio. O aborto, ele é legalizado na França. A eutanásia, que é matar alguém em estado terminal, é aprovado em vários países. Então nós vamos falando aqui, irmão, de violência. No Brasil, hoje está perigoso o policial, no exercício da função, entrar na sua casa para te proteger, matar o estuprador e o ladrão, e o policial tomar cadeia. O policial tomar cadeia. Então nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores, irmãos. Onde o errado é o certo e o certo passa a ser o errado. Isso ocorreu na civilização que Caim construiu. Porque aquela civilização, Caim, ele não teve a preocupação de passar a eles o conhecimento de Deus. Primeiro, você só pode dar aquilo que você tem. O que Caim tinha de Deus para passar para sua descendência? Ele matou o próprio irmão. Quando Deus pergunta, onde está seu irmão? Ele falou, acaso eu sou protetor? O meu homem era grosso, irmão. Ele com o próprio Deus. Se um filho meu me dá uma má, eu sou da época, que quando a gente dava uma má resposta, eu respondia o pai, ou a mãe, não sei. Ô, irmão, pode saber que vinha uma voadora no pé da orelha da gente. É ou não é, irmão? Tapa na boca. Vinha, é um tapa no pé da orelha. Responde a sua mãe para você ver. Responde o seu pai. Caim, irmãos, ele era tão desrespeitoso, que quando Deus pergunta para ele, Caim, aonde está o teu irmão? Deus já sabia do fato, mas estava esperando que ele confessasse. Deus, olha, eu acabei não obedecendo o que o senhor falou comigo e eu matei meu irmão. Não, ele falou, eu acaso sou protetor do meu irmão, sou guarda dele para dar conta dele? Aí Deus rasgou o verbo e falou, olha, o sangue do teu irmão clama na terra. O homem era grosso. Aí ele vai ensinar o que para os filhos? Ele vai ensinar o que para os netos? Ele não tem moral para ensinar nada. Daí surgiu uma civilização sem temor de Deus. Tinha tecnologia intelectualizada, capacidade de fazer coisas tremendas, mas a violência, a imoralidade, a altivez, a arrogância estava presente naquela civilização. Parece com os nossos dias, irmãos? Parece com os nossos dias. Aí eu coloco um texto bíblico, está lá em Provérbios, capítulo 9, no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Olha aqui, irmãos. Hoje nós vivemos dias em que pai tem orgulho de dizer que o filho formou em medicina, que o filho formou em direito. Estou falando pai crente, pais crentes, que traz a maior alegria o convite, levando a igreja que o filho está formando em direito, medicina, está formando em engenheiro, vai trabalhar na empresa que vai ganhar 8, 10 mil reais por mês. Mas o que adianta um diploma se o seu filho amanhã for desviado com o diploma na mão? Eu conheço famílias que o pai se gaba do filho ser médico, mas o filho, depois que entrou para o curso de medicina, não quer mais nada com Deus. Cantava na igreja, foi ensinado na igreja, na Assembleia de Deus. Hoje é médico, tem um diploma, ganha 30, 40 mil, e o pai bate no peito, meu filho ganha 30, 40 mil reais por mês. Mas não percebeu que o filho desviou, teve inúmeros envolvimentos com mulheres dentro da casa do pai, que é pastor, levava mulheres para lá, e fazia a casa do pai como lugar de orgias.
E o pai orgulhoso que o filho agora é médico. Irmãos, não é pecado você ter um filho que forma em direito, que é médico. Mas se ele formar em direito, ter um diploma amanhã de doutor em alguma coisa, e ele rasgar a carteirinha de salvo, o título de salvo em Jesus Cristo, eu tenho dó do seu filho. Eu quero que os meus filhos amanhã sejam pessoas de destaque na sociedade, mas eu quero que os meus filhos preservem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu tomo como exemplo, de novo, aquela irmãzinha que, quando chegava aqui, fazia aquela bagunça, aquele alvoroço. Irmã Novaína, irmã, acho que ela não sabia nem escrever. Ela chegava, fazia aquele alvoroço, aquela coisa. Irmãos, eu tenho certeza que eu vou encontrar com a irmã Novaína no arrebatamento da igreja. Amém, querida? E tem muita gente com diploma de doutor, mas sem temor de Deus, que vai comparecer perante o grande trono branco de Deus. Não é pecado o conhecimento, irmãos. O que é pecado está a colocar o conhecimento acima do temor de Deus. Como se o conhecimento que nós estamos fazendo aqui é passar o temor de Deus, o conhecimento de Deus. Para muitos, nós somos fanáticos bobões. Pleno sábado, domingo, carnaval, podia estar pulando o carnaval, nós estamos aqui. Porque nós estamos buscando conhecimento de Deus. A tecnologia. O que é tecnologia, irmãos? Hoje, quando nós falamos de tecnologia, a primeira coisa que vem na mente é smartphone, televisão de LED, avião, carro, hein? Aqueles carros elétricos. E o ferro a vapor era tecnologia? A ferro a brasa era tecnologia, irmãos? A enxada era tecnologia? Vamos lá, o que é tecnologia? Aquela geração, ela dispunha de tecnologia. O que é tecnologia? Eu tive a curiosidade de pesquisar, irmão. Tecnologia, ela etimologicamente, tecno é técnica, logia, estudo. É o estudo e o desenvolvimento de técnicas que visam facilitar a produção do trabalho. Tá bom? Então, a tecnologia é a técnica desenvolvida pelo homem para facilitar o trabalho. A descendência de Caim se valeu da tecnologia. Quando a gente lê a princípio, fala, peraí, tecnologia, lá nos tempos de Caim e Abel, sim, eles usaram a tecnologia. Falei da tecnologia, que é o aprimoramento e o desenvolvimento de técnicas que visavam facilitar o trabalho a ser realizado. Dentre essas tecnologias, destacaram-se a metalurgia. Eles conseguiram pegar o metal, fundir o metal, fazer molde e dali produzir até utensílios domésticos, objetos para a construção, para o trabalho deles, para facilitar. Tá bom, meu querido? Outra que desenvolveu técnicas agrárias. Eles desenvolveram técnicas de plantação. Hoje a pessoa vai para a faculdade para ser engenheiro agrônomo. Não é verdade? Então, eles desenvolveram técnicas agrárias, técnicas de construção de tenda e técnicas de produção de instrumentos musicais. Amém, amados? Eles desenvolveram a tecnologia no mundo da sua época. Tá bom, meu querido? A descendência de Caim alcançou um alto nível tecnológico em curto espaço de tempo. Um dos netos de Caim já dominava parte dessa tecnologia. O erro que cometeram foi o terem priorizado os feitos pessoais
em detrimento do crescimento espirituais. O resultado foi uma sociedade distanciada do seu Criador. Amém, queridos? Quem lembra daquela televisão preto e branco, irmãos? Lá nos anos 70, já está terminando meu tempo, vou voltar a palavra para o pastor, a televisão era preta e branca. Quando estava passando a Pantera cor-de-rosa, na casa do vizinho, eu via que tinha começado, eu corria em casa para assistir a Pantera cor-de-rosa. Só que a Pantera não era cor-de-rosa, era preto e branco. E na hora que eu ligava a televisão, até aquelas válvulas aquecerem e ligar, irmão, a televisão, não sei como é que ela sobreviveu, que a gente dava tapa. Quem já deu tapa naquela televisão antiga? Hã? Aí depois veio aquela tela que veio com azul, vermelho e verde que colocava. Aí pobre, não podia comprar uma colorida, que era caro, o Valmir comprou. Aquelas telas que colocavam na frente. Aí a gente via a Pantera verde, vermelha e meio que azul de um lado. Opa! Agora tem TV colorida. Só que quando você chegava na casa da pessoa era preto e branco, tinha aquele negócio que comprava. Aí veio a televisão de 14 polegadas de tubo. Rapaz! Eu dei uma televisão daquela para minha mãe, era quase o preço, meu querido, de uns R$1.200, R$1.500. Hoje eu dei para minha mãe uma televisão Sharp, 14 polegadas, colorida. Irmão, aquele negócio fazia um maior sucesso. Aí depois a televisão de tubo foi abandonada, veio televisão de plasma, veio LED, LCD. Então, irmão, nós vamos vendo aí a tecnologia. Era uma técnica desenvolvida para facilitar o trabalho. Então, a tecnologia, irmãos, é o desenvolvimento de técnicas que visam facilitar e aprimorar o trabalho. Tá bom, meu querido? Encerramos aqui. Devolvemos a palavra à secretária. Não deu para entrar no tópico 3, o Deus que intervém na história da civilização. Mas acredito que o que foi dito é o suficiente para os irmãos colocar em prática. Deus abençoe a todos.